Boa noite, amigos. Está no ar o PUC TV Esportes. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, noite de times goianos na Copa do Brasil. E daqui a pouco, às 7h30 da noite, no estádio Serra Dourada, o Atlético define a sua vida contra o América de Natal e o Goiás começa a decidir uma vaga contra o Ituano, jogando no interior de São Paulo. O programa vai até às 8h15, com muita informação, opinião e a sua participação no WhatsApp. O nosso número é o 6285991000. Na minha companhia aqui no estúdio, o Jean Damas e o André Isaac. Boa noite, André. Boa noite, Pasqueto. Um abraço, Jean. Um abraço para todo mundo ligado na PUC TV. É muito difícil a missão do Atlético, mas não é impossível. E para o Goiás, ele tem que se impor contra o Ituano. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Wender? Uma noite abençoada para você de casa, André Isaac. Para mim, a melhor do dia foi a do Roberto Fernandes, treinador do América, que me conta. Comparou-nos a ele, dizendo que o treino fechado é inspirado em nós mesmos, jornalistas, que quando temos um furo de reportagem, uma notícia, uma informação, não compartilhamos com ninguém. Se bem que o Roberto, treino aberto ou fechado para ele é uma coisa só, porque aqui no Vila Nova ele treinava um time e colocava outro. Fechado, então, ele deve treinar um time e colocar outro, para não fugir à regra, porque ele é desse jeito. O Bob Fernandes. Daqui a pouquinho tem o Eric Maravilha, ao vivo do estádio Serra Dourada, com os momentos que antecedem o jogo do Atlético contra o América de Natal. É decisão para o Dragão, perdeu o primeiro jogo por 4-2 e hoje 2-0 dá Atlético na próxima fase. Temos os jogos desta noite na Copa do Brasil. Vamos lá, moçada? Olha só, o Atlético define a vida dele contra o América de Natal. O jogo de ida foi 4-2 para o América lá em Natal. Aí temos também Ceará e América Mineiro. Primeiro certinho, jogo André? ficou 1-1. Primeiro jogo ficou 1-1. Você sabia que eu anotei todos esses resultados aqui e agora eu os achei. Eu os encontrou. Ceará e América Mineiro, então, primeiro jogo 1-1. Vasco e Cuiabá, primeiro jogo 1-1. Mas antes tem Bahia e Luverdense também. O primeiro jogo foi 0-0. Temos os jogos que valem já pela terceira fase. Figueirense e Botafogo, Ituano e Goiás, Sport e Santos. Certinho, garotada? É isso aí. E já que o Dragão decide a vaga, vamos ao vivo ao estádio Serra Dourada. Lá está o Maico Paranhos, o nosso repórter cinematográfico, com o Eric Maravilha. Cadê o Maravilha? Na tela aí, rapaz. Camisa preta, bonito. E estádio vazio, hein, Eric? Boa noite. Boa noite, Wender. Um abraço para todo mundo ligado aqui no PUC TV Esportes. É verdade, tem sido uma rotina, né, na vida do Atlético, o estádio vazio. O Marco vai abrir um pouco aqui a imagem, até para a gente mostrar um pouco melhor como está vazio o estádio Serra Dourada. Aos poucos, os torcedores vão chegando, né? Mas a expectativa, eu acho que não foge para mais de 2.000, sei lá, talvez 1.500 torcedores no jogo de daqui a pouco, um jogo decisivo contra o América de Natal. É sempre bom lembrar, né, Wendel? O Atlético precisa vencer por uma diferença de 2 gols, dependendo do resultado. Uma vitória de 2-0 ou então uma vitória de 3-1 para se classificar à próxima etapa da Copa do Brasil, enfrentar o Vasco ou o Cuiabá na terceira fase e ainda abocanhar, digamos assim, R$560 mil de cota devido a essa classificação. Agora, você falava aí do Roberto Fernandes, o técnico Marcelo Martelotti acabou, Roberto, também fazendo como o próprio Roberto Fernandes faz, né? Ele acabou mudando drasticamente o time do Atlético, colocando 3 atacantes, também tirando o Pedro Bambu do time, o Lino tá fora, tá machucado, e o Marcos Vinícius vai na zaga. Eu vou até confirmar o time do Atlético aqui para os ouvintes, para todo mundo ligado aqui também no PUC TV Esportes. O time definido com o Márcio, o Éder pela direita, os zagueiros Marcos Vinícius e Rafael, o Sid Clay tá na esquerda. Lá no meio campo com as mudanças do técnico Anderson Pedra, Sérgio Manuel, que reaparece depois daquela fratura na face, e Zezinho. Os 3 jogadores no meio campo. No ataque, Rafinha, Juninho e a presença de outra novidade, Luizinho. O time com 3 atacantes, mas sem nenhum
centroavante. O Eric, essa escalação nunca atuou junta, né? Mas Nunca atuou junta. Lembrando que o Atlético não tem o Ailton, que é o meia, que já jogou pelo Capivariano, e não tem o Arthur, o atacante, que já atuou pelo Londrina na Copa do Brasil. e nem o Ayrton também, né? Nem o Ayrton também, que foi expulso lá em Natal no primeiro jogo 4-2. O Eric, atuar junto oficialmente esse time nunca atuou. Agora, pelo que você já observou em treinamentos, isso deu certo? Eu não me lembro de uma escalação com 3 atacantes ter dado certo de início, principalmente no trabalho comandado pelo técnico Marcelo Martelotti. Ele, inclusive, em sua entrevista coletiva antes do jogo, falou isso, que estava com dúvidas se iria começar o jogo com 3 atacantes, ou se, de repente, no decorrer da partida, fosse escalar esses jogadores, que ele poderia jogar com 2 atacantes, de repente, em uma ocasião importante, precisando do resultado, aí sim, escalaria os 3 atacantes. Mas foi uma decisão tomada pelo técnico Marcelo Martelotti de iniciar o jogo com os 3 atacantes para tentar a vitória desde o início do jogo diante do América de Natal. Tenho aqui também, rapidinho, o Pasquetto, a escalação do América de Natal, né? Goleiro Bussato, Maguinho pela direita, os zagueiros Flávio, Boaventura e Kleber. Na esquerda, o Rafael. Meio campo com Judson, Zé Antônio e Cascata, velho conhecido Cascata, e Álvaro. No ataque, Thiago Potiguar e Max. Lembrando que na escalação do América de Natal, que está comemorando aí 100 anos, né? 101, 102, 103 é a numeração do América de Natal para o jogo de daqui a pouco. Tá legal, Eric. Valeu, um abração, boa cobertura aí junto com o Maico Paranhos. E tomara que o Atlético consiga a classificação. Aí o Eric, maravilha. Valeu, Eric, um abração. Falando ao vivo lá do Serra Dourada, agora o pessoal se prepara para fazer a cobertura. 3 atacantes. Ele sente a necessidade de ter que vencer por 2 gols de diferença, Jean? Não tenha dúvida. E eu acho que para quem precisa atacar e atacar o tempo inteiro, ele precisa tentar abafar logo no início. Fazer uma marcação adiantada, não deixar o time do América ter a posse de bola, sair tocando, ter os zagueiros para ficar com essa bola, que acontece muito em jogos de Copa do Brasil e de Série B. Às vezes a marcação é do meio para trás, os zagueiros ficam tocando ali um tempão e o tempo vai passando, que o Atlético não precisa que o tempo passe rápido. Ele precisa pressionar, ter a bola nos seus pés, ter qualidade, ter jogadores que individualmente possam desequilibrar em uma ou outra rodada. Eu acho que o Martelotti está certo, ele precisa arriscar, ele precisa da vitória. E quem diria, hein, o Bambu fora do time? Eu sinto que é um pouco também de desespero, né? Porque ele não está tão seguro dessa escalação. Por exemplo, ele precisa ganhar por 2 gols de diferença. Então, contra o Boa não precisava ganhar 2 gols de diferença. Não, só precisava ganhar. Ganhar de 1. Só precisava ganhar de 1. Então, quando você ganha de 1, você põe 2 atacantes. Para ganhar de 2, você põe 3 atacantes. Não significa que com os 3 atacantes ele vai ser mais ofensivo. Ele está arriscando. Ele está tentando. Ele deve ter observado isso com certeza nos treinamentos. O Marcelo Martelotti não é bobo no futebol. Ele deve ter imaginado alguma coisa, imaginado que o América, como ele pode perder por 1 gol de diferença, ele deve vir na defesa, deve vir recuado e por isso está tentando fazer uma abafa. Eu acho que ele está arriscando. Ele também não deve ter uma previsão concreta assim, do que ele pode no jogo. O placar do primeiro jogo acabou desmontando a estratégia dele. Se ele tivesse empatado 0-0 o primeiro jogo, ele ia colocar 3 atacantes. Agora com detalhe, o Eric falou Juninho, Rafinho e Luizinho. Isso. O Luizinho nunca foi atacante, né, gente? Nunca ele foi meio atacante, né? No Bragantino ele jogava mais atrás, que foi a boa fase dele. Quem jogava à frente era aquele Lincoln com o Léo Jaime. Pode ser o cara a vir de trás para levar a bola. Agora eu quero falar o seguinte, tá precisando dos caras jogarem mais. Precisa de um sacode Por no exemplo, Atlético, não tem jeito. Esse Éder aí já estreou tem uns 2 jogos, eu fiquei com medo dele lá contra o Ceará. Duro, não dava conta, entendeu? O companheiro Zezinho precisa jogar um pouco mais. O Rafinha, então, nem se fala. Já estamos na metade do ano, quase. Claro. Já é maio, entendeu? Já acabou um campeonato em que o Atlético foi muito mal. Já começaram outros 2 em que o time continua tal, mas ainda não convenceu.
precisa dos caras jogarem mais, não é possível Falta isso. um pouco de vibração no Atlético Também. desde o início da temporada. Também, né? Parece assim um time burocrático, um time que entra em campo para fazer a obrigação de jogar e garantir o salário dele. Agora ganhar é outra história. O André né? até falou, né, que esse time do Atlético não passa confiança no Martelotti. Eu acho que não passa confiança nenhuma escalação até hoje no Martelotti. É justamente isso que o André falou. O time não é confiável, os jogadores não têm uma regularidade, jogam um jogo ou outro bem. Jogadores que foram contratados com status de reforços são uma decepção. A renovação do Primão não deu certo, o Rafinha até agora muito pouco, o Luizinho nada. O Juninho vira e mexe, Juninho departamento tá fora. médico. Então nada dá certo no Atlético, isso é uma verdade. Nada que você mantém como escalação, como ideologia, 4-4-2, 4-3-3, nenhum tipo de esquema, um volante mais pé de ferro, como costuma dizer no futebol, ou volantes que saem para o jogo, um meio de campo mais povoado ou menos povoado. Nada tem dado certo no Atlético, nada tem dado liga. Agora, concluindo sobre esse jogo, se o Atlético for desclassificado, não é o fim do mundo. A prioridade do Atlético é a Série B, a prioridade do Atlético é se manter. Até porque a gente não espera que o Atlético vá muito longe, mesmo que passe pelo América de Natal. 3-1 da Atlético, 2-0 da Atlético, vitória por um gol de diferença o América de Natal. Se o Atlético vencer por 4-2, vai para os pênaltis. Daqui a 4 minutos, outro goiano entra em campo. É o Goiás que começa a decidir a vaga para as oitavas de final contra o Ituano. O jogo é em Itu, no estádio Novelli Júnior. As últimas do Verdão com Humberto Castro. O futebol e suas contradições. Hélio dos Anjos vai improvisar o zagueiro Alex Alves na lateral esquerda para o jogo contra o Ituano. No elenco inchado com 41 jogadores, são 4 atletas da posição. 2 não podem jogar, Rafael Foster e Diogo Barbosa. Já Felipe Saturnino até voltou para o sub-20 e Mário Sérgio só compõe o grupo. Alex Alves não se importa de ser improvisado e tem até uma meta para este confronto. Olha, acho que o primeiro objetivo é a vitória, né? A gente tem que ir sempre com a intenção de fazer um bom jogo. Se der para matar, a gente vai ficar feliz, mas também se não der, a gente tem que procurar sair com um grande resultado de lá, marcando os gols fora de casa, que é sempre importante, para trazer aqui para o Serra Dourada e conseguir fazer um grande jogo e buscar a classificação. Bom, é o segundo adversário de São Paulo que o Goiás enfrenta, né, André? O primeiro foi o Santo André, depois o Independente do Pará e agora volta o Ituano. Só que o Ituano é Série A1, o Santo André era Série A2. Dá para fazer alguma comparação? Porque geralmente time de São Paulo é encardido. Isso. Né? Eu imagino que sejam aproximadamente do mesmo nível. A gente não pode falar, o Ituano campeão paulista. Está muito longe. Não, aquele time já foi desmanchado. Já foi desmanchado, já é outra coisa. E o Goiás, por ser de Série A, tem que se impor. Tem que se impor lá no Novelli Júnior. Lá o campo é praticamente neutro. É lógico que o Goiás encontra... É pequeno, mas é neutro porque o povo não vai no campo. O povo não vai no campo, não tem pressão. Isso. Lá é tranquilo para jogar, a temperatura boa, o ar é agradável. Então, dá para o Goiás jogar bem lá e trazer um bom resultado, assim como trouxe, né? Do primeiro jogo contra o Santo André. Você tem na ponta da agulha aí o Ituano? Temos. O Goiás é aquele mesmo de ontem, né? Renan, Everton, Felipe Macedo, Fred, Alex Alves, Rodrigo Juliano, Felipe Menezes, William Kozlovski, Bruno Henrique e Eric. Quem que tem de conhecido nesse Ituano aí, Jean? O Fábio, ex-goleiro da Portuguesa, do Goiás, que Aquele veio com o comprido? Leão. Cita aí a escalação pra gente. Fábio, lateral direito, Dick, na zaga, Leonardo Luiz e Neylor. Lateral esquerdo, Peri. Será que é o Neylor que era aqui do Vila? Não sei. Se recuperou e foi pro Ituano? Se escreve como aí, Neylor? Não deve ter dois, né, André? N-A-Y-L-H-O-R. Depois a gente olha, vamos lá. Peri, lateral esquerdo. No meio, Jonathan, Everton, Cleison, que diz que é o craque do time, jogador de 21 anos da base, fez gol contra Palmeiras. Certo. Diz que é o grande jogador do time. Christian, Ronaldo
e Claudinho. Christian é aquele é outro ex-Itumbiara, Naylor, ex-Palmeiras, o mesmo. que já estava lá no ano passado. É outro Naylor? O que veio pro Vila é Naylor. Isso. O que está lá é Naylor. Ah, então tá legal. É com LH. Ô Jean, tua opinião, Legal. o Goiás contra o Ituano é favorito hoje ou você só coloca o favoritismo no confronto? Para mim é favorito para os dois jogos. O time do Ituano tem uma grande virtude, que é a marcação. É um time extremamente bem encaixado na sua defesa, mas tem muitas dificuldades para atacar. O time do Goiás também é bem montado defensivamente, mas tem as suas virtudes ofensivas mais que o Ituano. Para mim, o Goiás é favorito nos dois jogos. Quando o Goiás contrata jogadores normais, absolutamente normais, como o Rafael Foster e o Patrick, que já passaram por outros times na Copa do Brasil, isso me ocorreu aqui agora. Isso demonstra falta de critério ou falta de planejamento? Porque se é um craque, você pode abrir mão dele em um campeonato para ter ele em outro. Pelo menos eu penso assim. Agora, são dois jogadores normais. Faltou selecionar mais? Não, o Goiás não contratou por causa da Copa do Brasil. Ele contratou, por exemplo, o Rafael Foster, pelo que o Rafael Foster está fazendo ao longo do tempo lá no Brasil de Pelotas. Do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Brasileiro da Série D. Ele já se destaca lá há algum tempo. Tanto é que o principal cartaz, por exemplo, o principal argumento que o Goiás utilizou, por exemplo, no Rafael Foster, foi falar que ele foi o melhor lateral do Campeonato Gaúcho. Na verdade, ninguém contrata pensando em Copa do Brasil. É Brasileirão, né? É Brasileirão, Copa do Brasil é consequência. Todo mundo trata a Copa do Brasil, tirando as equipes grandes, como uma zebra se ganhar. Joga na loteria mesmo, tenta passar essas 3 primeiras fases e depois, a partir do sorteio, da 4ª fase para frente, é o sorteio com a entrada dos times da Libertadores e as grandes equipes. Vamos para ver o que dá. Não tem investimento pensando em Copa do Brasil. Vamos lá para o intervalo, primeiro. Daqui a pouco tem as mensagens no WhatsApp, 8599000. Os jogos já estão começando e assim que sair os gols, você fica sabendo com a gente aqui. E tem ainda tudo do Tigrão, que sábado pega o Fortaleza na Série C. Estamos de volta aqui com o PUC TV Esportes. E agora atenção para esse recado, hein? Você quer economizar de verdade? Então anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. O steak de frango Super Frango, 47 centavos. Molho de tomate Salsarete tradicional sachê ou macarrão sêmola Araguaia, 98 centavos. Azeite de oliva extra virgem cocineiro, 8,95. Papel higiênico Dueto Fit, folha dupla, leve 24, pague 22, 15,89. Lava-roupas em pó Assim triplação, caixa com 1 kg, 3,75. Filezinho de frango Sassami congelado Super Frango, a bandeja de 1 kg, 6,47. Óleo de soja Granol TET 900 ml, 2,18. Arroz cremoso tipo 1, pacote 5 quilos, 8,37. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Vamos posicionar aí a matéria do Vila com a Luciana Vitorino. Tigrão joga no sábado lá no Castelão contra o Fortaleza, na segunda rodada do Brasileiro Série C. Estrear com gol e de bicicleta não é para qualquer um, mas Moisés conseguiu essa proeza. Recém-contratado do Vila, tem bons motivos para ser titular na próxima partida e confessou que sempre teve aquela vontade de vestir a camisa do Colorado. Claro, acho que os jogadores que jogam no interior, acho que 90% ou 100% dos jogadores têm vontade de jogar no Vila, a torcida, a imprensa, enfim. Então, acho que essa vontade é de quase todos os jogadores. E faltando poucas horas para o elenco viajar, Márcio Fernandes teve uma preocupação no treino desta quarta-feira. O zagueiro Vinícius Simon sentiu a coxa e ficou fora da atividade. Sem Vinícius, agora resta esperar. Será que Márcio Fernandes vai continuar armando o time com 3 zagueiros? E sabendo que o Fortaleza é um dos times cotados para subir para a Série B,
Moisés quis arriscar um palpite e sinalizou que o time deve enfrentar o Fortaleza como jogou diante do Cuiabá. Quando você sai para jogar contra esses clubes, então você tem que jogar muito fechadinho. É um jogo bastante difícil, complicado, onde você tem que marcar, correr atrás, voltar atrás da linha da bola os 90 minutos para poder se encaixar um contra-ataque e sair na frente. É isso que eu não entendo. Vai fechadinho aí, não ataca, fica tomando pressão o jogo todo, toma um, toma dois, toma três e não joga. E perde o jogo. Por que não fala assim, nós temos que ir lá e ir à luta, nós temos time, vamos encarar, num esquema arrumadinho aqui com o Márcio Fernandes, mas a gente vai à luta, né? Esse negócio de ficar fechadinho não cola mais. Não eu cola concordo mais. com você, não tem que ser... Não é verdade? Tem que ser um esquema inteligente. O que é um esquema inteligente? Tem que ser um esquema inteligente. Você não precisa também ir de peito aberto. Evidente que não. Ninguém joga de peito aberto em lugar nenhum hoje. Claro. Você pega o Corinthians lá contra o Guarani do Paraguai, lá no Itaquerão, ele não jogou de peito aberto. Entendeu? Aquele time, o povo fala, ficou fechadinho. Rapaz, ele teve chance de gol pra caramba. Ele teve 2, 3 chances cara a cara. Ele jogou também. Jogou também, não deu um balão. Você ficar ali só marcando, igual o povo fala, atrás da linha da bola, você acaba tomando gol, Jean. Porque não pode ir com medo, né? Não, vamos fechadinho, vamos tentar segurar o empate. No subconsciente já está a derrota na cabeça do cidadão. O cara pegar e dar um balão, pegar e dar um balão, Pegação isso direta o tempo nada. inteiro, né? Você precisa ter qualidade, ter posse de bola. O adversário precisa entender que a qualquer momento você pode armar uma jogada interessante, também buscar o seu gol, que você está vivo dentro do jogo, que você não se apequenou diante do seu adversário, diante das dificuldades. Então o Vila Nova, como disse o André, precisa ser inteligente, tocar a bola, deixar o tempo passar, manter a posse de bola, não precisa ter pressa, construir as suas jogadas, ter variações dentro do jogo. Uma hora você mantém a posse de bola, domina, toca ali atrás, outra hora você passa a ser um pouco mais agressivo, outras horas você acelera o seu contra-ataque, né? Uma ou outra vez você faz uma ligação direta. Você precisa ter volume de jogo para enfrentar de frente a frente o Fortaleza, mesmo sendo você que vai marcar a maior parte do tempo, mas precisa ter qualidade. O Márcio ainda não deu pistas sobre o time, porque o Vinícius Simon sentiu hoje esse problema na coxa, já mostramos aqui a imagem. O Vitor Pio não treinou, com dores nas costas, e o Frontini também não treinou, sentindo dores na perna, entendeu? Certo. Amanhã cedo tem o último treinamento, e amanhã mesmo o Vila Nova viaja, na sexta-feira realiza um treinamento lá em Fortaleza. Agora, é possível que dos 3, 2 atuem pelo menos, que são os casos do Vitor e do Frontini. No caso do Vinícius Simon, a gente ainda tem que dar uma esperada, ver se treina amanhã, se viaja, né, André? Agora eu quero ver, né? Por exemplo, se ele não tiver o Vinícius Simon, ele vai colocar outro zagueiro? Deve entrar um volante, né? Não tem outro zagueiro com a mesma qualidade coloca o Ramírez, que estão jogando. E eu respeito, porque o Vila até está conseguindo resultado. Mas não me agrada o time com 3 zagueiros, não. Até pelos reforços que o Vila Nova contratou, jogadores com um pouco mais de qualidade no meio-campo, por exemplo, como o Ramírez, eu acredito que o Vila Nova deveria jogar com 2 zagueiros. É o suficiente, não precisa mais do que isso, não. Porque pode ser que o Vinícius Simon tenha muita habilidade, tenha muita facilidade para chegar na frente, o Vitor também é outro jogador que toca a bola facilmente, mas não é como um jogador de meio campo nato, né? Até porque, né, André, com a saída do Patrick, que é um jogador muito mais agressivo e ofensivo, que é o Marinho Donizete, não precisa de um terceiro zagueiro para fazer aquela cobertura. Era até entendível jogar com os 3 zagueiros quando você tinha o Anderson pelo lado direito apoiando muito e o Patrick praticamente ao mesmo tempo indo para dentro do adversário o tempo inteiro. Agora, com um lateral esquerdo que apoia muito pouco e tendo a possibilidade de segurar o Anderson também um pouquinho mais, não precisa jogar com esse tanto de zagueiro, não. Põe um outro volante e marca um pouquinho mais na frente, fazendo a proteção da cabeça da área. Vamos lá com as mensagens no WhatsApp, 8599000. Será que o Goiás tem chance no Brasileirão? Álvaro, um abraço para vocês. Chance de quê? Chance de Libertadores? Não, para mim não. Não, Libertadores é um pouco distante. Eu acredito numa posição intermediária do Goiás. E diante do investimento pequeno,
acaba sendo uma boa participação. Pasqueto, tá todo mundo falando que o Barcelona pode ganhar a tríplice coroa, só que esqueceram que a Juventus também pode, pois já ganhou o italiano e a Copa da Itália. Anísio, Aparecida de Goiânia, ganhou a Copa da Itália hoje, inclusive batendo a Lazio, a Juventus. Boa noite. Grande abraço ao melhor do Brasil, André Isaac. O que você pensa em termos de classificação do Verdão em relação à Copa do Brasil? Será que a Sul-Americana não pode ser melhor? Já não tem Sul-Americana mais para o Goiás. Tem. Ainda tem? É a terceira Se sair rodada. agora? Se o Goiás perder agora, pelo ranking, consegue entrar na primeira fase da então Libertadores ainda. O que você acha Da disso? Quem Sul-Americana, pergunta é o Daniel Caetano, André. Pode ser agora e pode ser na próxima fase Não, ainda. na próxima já não dá mais tempo. Nas É oitavas? a última. A última agora, Essa é a a terceira última. fase. Eu vou ser sincero, eu sou neófito nisso, eu me embanando direto. É uma confusão, né? Não Não é? é lógico. É uma das coisas mais esdrúxulas que eu já vi na história do futebol. É o desclassificar de uma competição, ganhar vaga para uma competição internacional. É totalmente ridículo, é grotesco e estapafúrdio. Eu imagino que as vagas para a Copa Sul-Americana, elas poderiam ser distribuídas nos torneios regionais, Copa Verde, como vai ser no ano que vem, Copa do Nordeste, e também nos campeonatos nacionais, e não dessa maneira. A Ponte Preta já chegou a entregar jogo para disputar a Sul-Americana e chegou até a decisão. Na verdade, eu acho que o Goiás não tem que fazer isso, não. Na verdade, não é que você, sendo eliminado da Copa do Brasil, você ganha a vaga para a Sul-Americana. Na verdade, o Goiás, ele tem o direito à vaga, pela posição que ele alcançou no Campeonato Brasileiro do ano passado. Só que a CBF criou um critério que ele não pode usufruir das duas competições simultaneamente, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então, para ir para a Sul-Americana, de acordo com a classificação dele, tem que perder. Só que eu concordo com o André. Quem vai disputar a competição para o próximo ano deveria ser anunciado o ano passado, não na véspera da competição. E lá no Ceará, lá em Fortaleza, já estão falando disso, sabia? Falando do Ceará, vai enfrentar o Tupi na próxima fase ou vai disputar uma competição internacional? Eles já estão com esse papo lá, com essa conversa aí, e o técnico lá, o Silas, tratou de dizer que vai lutar pela classificação. Tá legal. Ontem aconteceram 2 jogos no Brasileirão Série B. Na abertura da terceira rodada, o Macaé venceu o Oeste por 4-2. O Aloísio fez 1-0. Olha o Anselmo. Ex-Dragão. 2-0. Aí o Pipico fez mais 2 para o Macaé. 3-0. E esse aí agora, 4-0. Eles já formaram ataque no Atlético? Sim, Pipico e Anselmo, em Pipico e 2013. Anselmo. Aí o Oeste reagiu com o Vagninho e o Júnior Negão. O Vagninho tá fazendo gol toda hora também. 4-2. E o Criciúma, que ganhou na estreia, já vai para a segunda derrota seguida. O Náutico bateu 2-0 com gols do Douglas e do Ronaldo Alves. O Náutico... Ronaldo foi o primeiro de pênalti. Isso. O Náutico é 100%, hein? 9 pontos. 9 pontos, E jogando 100%. bem. E o técnico lá é o Lisca. Terminou o jogo, ele saiu imitando o Neto Baiano, dançando forró, porque o Neto Baiano tá no Criciúma. E quando ele fazia gol no Náutico pelo Sport, ele comemorava dançando forró. Aí o técnico foi pra galera, o Lisca. Deu uma volta olímpica no estádio dançando forró e a torcida foi a loucura. Na verdade, a rixa já é antiga. Pelo campeonato pernambucano, num jogo, teve uma confusão danada entre o Neto Baiano e o Lisca. O Neto não é flor que se cheira. Não é. E aí, depois disso, apelidaram o Lisca de Lisca doido. Isso, e ontem gritavam, é Lisca doido. Mas foi um lindo jogo, um jogo bom para a Série B, tecnicamente, bem jogado, taticamente, jogo rápido. Gostei de ver. Fazia tempo que eu não vi um jogo de Série B tão bom. O Neto Baiano tá errado. Não, o Neto Baiano, ele é igual Ele não tá jogando nada, né, Wendel? Jogando nada. O Neto Baiano é igual os repórteres de rádio que a gente conhece aqui em Goiânia. Ele brigou com você? Não, então você tá certo. Eu não quero nem saber o motivo da briga. Uma vez isso aconteceu, foi o Amir Sabag, né? O Amir Sabag falou, fulano brigou. Não, fulano tá errado. Tem uns que a gente já conhece, figurinha carimbada. Agora atenção pro recado do André Isaac. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo.
vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 4141 84 74. O André Isaac tá igual aquela propaganda de shampoo. Você lembra da minha voz? Mas os meus cabelos... Ali você tava com quantos quilos, André? Quase 100. E agora você tá com quantos? 86. O bichinho tá agarrado. Tá de parabéns. A força de vontade eu não dou conta, cara. Infelizmente eu não dou conta. E toma um chazinho, come uma bolachinha, eu não sou disso. Eu gosto de coxinha, catupiry, refrigerante. Mas você tá bem, você não tá gordão. Não tô não. Boa noite, amigos da PUC. Pasquetto, eu nunca vi uma diretoria mais incompetente que essa do Goiás. Não deu conta de contratar um jogador de nome e não dá conta de renovar com ninguém. Como o Rodrigo disse que tá indo embora de graça, Léo, Recanto do Bosque. E pelo jeito vai, né? Tem contrato com o Goiás até o final do ano. O Goiás não antecipou a renovação desse atleta, que estourou justamente agora. Quando surgiu na Copa São Paulo de Juniores, tinha mais 3 anos de contrato. Vai cumprir os 3 anos de contrato e vai sair. Não é que vai sair de graça, ele vai cumprir o contrato vai extinguir e aí ele tem passe livre. Não vai sair de graça antes de vencer o contrato, vai cumprir o contrato. Oi, boa noite, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Muito obrigado. O Goiás vai detonar o Ituano e o Atlético vai vencer por 3-0 o América de Natal. Carlos, do setor São José. Ô Carlos, muito obrigado. Falando nisso, quanto é que tá aí? 0-0, 16 minutos. Tudo 0-0? O Zato faz uma defesa, uma grande defesa depois do chute de Juninho. Boa noite, vocês acham... E o Goiás também... Juninho mesmo. O Goiás também tá 0-0, né? 0-0, 19 do primeiro tempo. A pergunta aqui é se a gente acha que o Goiás tem chance de chegar ao título da Copa do Brasil. O Goiás? Isso. Eu acho improvável pelo time do Goiás. Tem times muito melhores, principalmente os que saíram da Libertadores, e alguns que já estão na Copa do Brasil, do que o Goiás. Agora, como é sistema mata-mata, é uma Copa, isso pode acontecer, já aconteceu outras vezes na Copa do Brasil. Agora, se você for pensar time a time, pensando tecnicamente, o Goiás... Colocá-lo como favorito? Não é. Não, agora que pode acontecer, pode. Boa noite, a melhor equipe do Brasil. Vocês acham que se o Goiás fizer o sócio torcedor com direito a voto, como o Inter, teria mais aceitação? Vocês estão de parabéns, sempre dando espaço para o telespectador. Wallace Rodrigues, Jardim Europa. Eu penso que a contrapartida deveria ser outra. Voto pode ser até importante, mas não sei se isso motiva tanto o torcedor. Eu acho que o que pode motivar é compre o Campeonato Brasileiro e ganhe o Goiano. Você tem que dar alguma coisa para o torcedor. O direito a voto seria importante demais. Inclusive, tem um protesto lá no ABC de Natal. Sócios do clube estão pedindo direta já. Estão pedindo para participar das votações. O Goiás fazia isso com sócios proprietários e aí depois o Ailê acabou com isso. Foi um retrocesso. Você afasta as pessoas do clube. A partir do momento que você coloca eles para participar, para votar, a pessoa tem o prazer de pagar o sócio. Mas vai colocar isso na cabeça dos dirigentes do Goiás. Eles estão caminhando para o passado. Tem dito aqui, André, esquece, Goiás tem dono. Quando o Goiás tiver dono, esquece eleição, esquece o cara ter voos próprios, democracia. Se o cara voar sozinho e aparecer demais, eles dão corda para ele. Olha só, antes de ir para o intervalo, o Macley, bairro da Vitória, pede aqui um abraço para a filha dele, a Maria Eduarda. E aquela discussão minha com o Doni ontem aqui sobre os gols da Copa do Brasil, ele falou assim, deram um gelo no Pasquetto também, depois de um vacilo daquele.
Aí depois ele brinca aqui, lê aí, você deu aula ontem. Gente, gol fora de casa na Copa do Brasil não vale 2. Nunca valeu. Pelo amor de Deus, o que conta como desempate é o número de gols que você faz fora de casa. Se você fizer mais do que o seu adversário, você se classifica. Não vale 2, não. Por exemplo, você vai com o seu time, você perde lá em Manaus pro Nacional por 5-4. 5-4. Você fez 4 gols fora de casa, Ok. beleza? Aí Você perde aqui 2-1. Você perde aqui Você vence aqui 2-1. Você vence aqui de 2-1. Você perdeu lá de 5-4. Ok. Você fez 4 gols. Aí você ganhou aqui de 2-0. Quem tá classificado? Quem tá classificado? Você, nós, ué. Nós estamos classificados. Ah, mas vale 2, ué. Porque se vale 2 aqui, vale 2 lá também, né, André? Eu acho que o exemplo mais fácil é o de empate. Você empatou 1-1 fora de casa, empatou 0-0 dentro de casa, você classifica porque você fez um gol fora e o outro não fez. É o saldo, quando na igualdade... Primeiro, na igualdade de pontos, quando tem igualdade de pontos, você vai para o saldo de gols fora para ver quem tem mais. Mas teve muita gente, muita época falando isso aí. Isso, e nunca foi que assim. tem peso dobrado e tal. Não, é simplesmente critério de desempate. Pronto, acabou. E o meu amigo, Doni Araújo, tentou me convencer hoje ao telefone que ele estava 50% certo. 50%, eu bati o telefone na cara dele. 50% certo é errado, né? Então pronto. Intervalo. Um abraço, Doni. Doni deve estar assistindo. Eu dei uma gargalhada e desliguei o telefone. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta aqui com o PUC TV Esportes. Ituano e Goiás, Jean, quanto tá? 27 no primeiro tempo, 0-0. Atlético e América de Natal, André? 0-0 ainda. Então tá bom. Falando em Copa do Brasil, ontem aconteceram alguns jogos que definiram vaga, né? Nós temos os gols aqui, vamos lá? O Asa eliminou o Vitória. O jogo foi no Barradão, o primeiro jogo havia sido 1-1. O primeiro gol do Vitória foi do Escudeiro de pênalti. Aí o Asa empatou com o Jairo. Virou com o Didira. Didira é velho lá, cobrando pênalti. O Pedro Henrique, ex-aparecidense goleirão, esse aí de amarelo, ó. Tá no Asa. Fez essa lambança aí. Fez esse pênalti quase na linha lateral da área e o Escudeiro empatou. 2-2, o Asa passou e pega o Palmeiras. Paysandu e ABC. Primeiro jogo o Paysandu havia vencido 1-0. Nossa, pênalti, né? O Bruno Luiz havia feito para o ABC. O Iago Pikachu e o Carlos Alberto marcaram os gols do Paysandu. O Paysandu também está classificado. Copa do Brasil que vai definindo aos poucos os seus confrontos. E agora, gente, muita atenção porque eu vou falar para vocês da Drogaria São Gabriel. Você está vendo essa fachada maravilhosa? São 2 lojas na Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia. Agora há pouco aí mostramos o Kleber Nunes, que é o proprietário. Ele conta com grande equipe, perfumes importados, medicamentos, tudo em medicamentos, produtos de beleza e uma loja sempre muito cheia. Aliás, as 2 lojas muito cheias para atendê-lo. Olha só as ofertas. O creme dental Sorriso, 75 centavos. O creme dental de 90 gramas, 75 centavos apenas. O talco para os pés Espido, de 100 gramas, R$ 1,99. R$ 1,99 apenas. Está muito barato. O sabonete Francis, 90 gramas, 75 centavos. 75 centavos apenas o sabonete Francis lá na Drogaria São Gabriel 3. E tem os esmaltes que também estão na promoção. O Top Beauty 1,95 e o Cora Top 9 ml 1,25. São muitas promoções nas 2 lojas da Drogaria São Gabriel 3. Olha o número do Teleentregas. 3584-5149 e o 3248-3700. 3584-5149 e o 3248-3700. Drogaria São Gabriel, 18 anos de tradição, 2 lojas na Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia. É preço bom para mais de eu quero ligar lá, encomendar meu Seca One. Seca One? Um perfuminho, aquele perfume, né? É. E o Kleber entrega na tua casa, pois hein? É, eu vi agora.
Entrega lá no meu serviço, tranquilo. 3700. Já sai cheiroso. E esse é cheiroso mesmo. E o povo que liga aqui pra nós, André, na hora do programa? Qual a nota? Fala uma nota. Não deve estar assistindo, né? Ai, meu Deus. Boa noite, bancada dos melhores comentaristas da TV Goiana. Pasqueto, seria uma boa o Vila Nova ir atrás do Christian do Ituano para ser o camisa 10 do Tigrão, Giovani da Vila Luci? Ele tá jogando contra o Goiás aí. Eu acho que o Vila tem que dar um tempo agora com contratações. Eu acho que já tem muito jogador lá. Para mim também precisa contratar um jogador acima dos que estão. Para contratar no mesmo nível, não. E esse Christian é do mesmo nível. Teve aqui no Itumbiara, não deu conta. Na época o Itumbiara caiu com ele. Pasqueto, sou fã de vocês. Mande um abraço para minha mulher e minha filha, Micaele e Renata. Assinado Maico. Um abração para esse pessoal, gente boa. Pra essa gente tranquila. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Adevar. Sim. Ele que é porteiro no Colégio Delta, lá no Jardim Planalto, onde meus filhos estudam. Ele disse que nos assiste todo dia pelo celularzinho. O celular tem uma antena. Adevar. Adevar? Boa noite, Pasqueto. O Vila tem condição de ganhar do Fortaleza? Mande um abraço para mim e para minha esposa, Rosângela. Estamos aqui em casa vendo vocês. Meu nome é Divino. Tem condições, né? Tem condições. Claro que sim. tem, pô. A Série C, ela, apesar do grupo ser assustador, porque tem 4 campeões estaduais, tem um campeão da Copa Verde, no final das contas é muito equilibrado. Boa noite, amigos. Aqui quem vos fala é um esmeraldino, apaixonado pelo meu querido Goiás Esporte Clube, Paulo Sérgio, do Residencial Itaipu. Gosto muito de todos vocês, mas gostaria de saber qual o time de coração de cada um. Atenção, não vale ficar em cima do muro. Boa noite a todos. Eu adoro O isso. meu time é Flamengo, aqui eu torço pro Vila. Eu torço pra 2, eu queria torcer pra 10. Eu sou palmeirense e sou esmeraldino. Assim, e eu sou igual o André, eu tenho um time em cada lugar. Quando o Goiás tá bem, eu torço pro Goiás. Quando o Atlético tá bem, eu torço pro Atlético. Eu sou Goiás e Palmeiras desde menino e não esconde ninguém. E assim, tô há 13 anos na imprensa e tenho respeito de todo mundo, viu, amigão? Eu gosto de futebol, eu tenho preferência assim, para um time em cada lugar, né? Em cada estado do país. Mas, por exemplo, o primeiro time que eu torci, inclusive indo no estádio, na época que eu morava no Rio de Janeiro, era o Flamengo. Acompanhava, ia no interior, assistia vários jogos e acompanhava também o Serrano de Petrópolis da segunda divisão. Em Goiás, eu sou torcedor do Anápolis Futebol Clube, campeão de 65 e depois nunca mais. E em Goiânia, você torce um para cada cidade? Em Goiânia eu gosto dos 3 times, eu torço pros 3 times. Eu agito, na verdade eu agito que o André torce pro Vila, mas ele não torce não, ele é Anápolis mesmo. É verdade. Ele é Anápolis mesmo. E aqui, o Doni é Goiânia e Botafogo, o Cleison é Flamengo e Vila, a Luciana é Vila e Cruzeiro, o Eric é Flamengo, até onde sei, e o Humberto Castro é Anápolis e Vasco. E tem uma coisa, quando você chega a ser repórter de rádio, setorista de clube... Como fomos, né, André? Você torce pro time aquele que você cobre. E eu cobri muitos anos o Goiás e cobri muitos anos o Vila Nova. Então já teve oportunidades assim de eu vibrar, por exemplo, com a classificação do Goiás para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de 96. Com o Paulo Gonçalves, o time estava lá na faixa do rebaixamento. E eliminou o Guarani e foi para a semifinal com o Grêmio. Foi para a semifinal com o Grêmio, então eu estava na arquibancada torcendo para o Goiás naquele jogo. Por exemplo, eu cobri o Vila Nova na época do Túlio Maravilha, em 2001, que foi campeão goiano. Eu cobri depois, 2007. Que foi campeão goiano e na época do Arthurzinho. Eu torci demais também naquela época. Então, a partir do momento que você também vive, o clube você acaba torcendo. E como eu vivi muito tempo o Goiás, muito tempo o Vila, eu gosto das duas equipes. E graças a Deus, pressiona no momento. Pressiona. É um negócio que eu dou muito valor. Eu cobri o Vila na época do Túlio. Para mim foi um privilégio. Claro. Privilégio. O Túlio é um cara especial. Ninguém faz o que ele fez. Ser artilheiro em tudo quanto é lugar. E para mim, conviver com o Túlio, cobrir jogos atrás do gol, com o Túlio decidindo a favor do Vila, isso é um negócio que eu vou guardar pro resto da minha vida, rapaz. Eu, como repórter de rádio, eu nunca fui setorista do Atlético Goianiense. Eu fui na época ruim e na época boa. Mas, por exemplo, eu tenho momentos marcantes com o Atlético. O primeiro jogo que eu era puxador de fio,
primeiro jogo que eu montei o equipamento, eu mesmo, eu sozinho cheguei e fiz a rádio falar, foi nas semifinais do Campeonato Brasileiro da Série C de 1990, em que o Atlético enfrentou o América de Natal. E depois eu também trabalhei na decisão do Campeonato Brasileiro da Série C, que o Atlético conquistou o título, o primeiro que ele conquistou da Série C. Quando o Atlético... jogo que eu comentei também, como comentarista já, foi do Atlético também. Eu e Bruno Daniel, Atlético e Anapolina em Anápolis. Se André Isaac me ligou e falou, você quer ser comentarista mesmo? Eu falei, quero. Então vai lá. Então vai lá. E aí era para fazer ponta. O jogo principal, o jogo do Goiás e Craque, aqui na Serrinha, que é um temporal em Goiânia. Não teve o jogo? Só eu e o Bruno Daniel no ar. Atlético eu peguei a época ruim mesmo, quando caiu para a segunda do Goiano, e todo o ressurgimento com Wilson Carlos e Valdivino José de Oliveira, eu acompanhei também. A chegada do Adson Batista, que é importante para a história do Atlético, que teve a articulação do André Luiz Pita como presidente da federação. O Adson era presidente do Grêmio Mense, foi para o Atlético para ser diretor de futebol. Então eu peguei a época muito ruim e a época boa do Atlético também na Série A do Brasileiro. Vamos lá para o intervalo, daqui a pouquinho a gente arremata, tem gols da Libertadores, tem o Tititi aí nacional, o Drubski, não é mais o técnico do Fluminense. Vamos valer uma aposta? Amanhã o Anderson tá lá? Tomara, seria uma ótima pro Fluminense. Tá precisando de dinheiro? Muito amigo, hein? O Anderson e o Drubski. Continua 0-0, Ituano e Goiás, e 0-0, Atlético e América de Natal. O Atlético está dando adeus à Copa do Brasil, o Goiás é apenas o jogo de ida. Temos aqui o jogo de ontem na Libertadores, começou a fase quartas de final e o Emelec, jogando em Guayaquil, venceu o Tigres do México por 1-0, hein? Olha só, o gol foi marcado pelo Bolanhos. 1-0 Emelec. Jogar nesse estádio deve ser difícil demais da conta. Foi lá que o Flamengo se enrolou todo na última Copa Libertadores que ele disputou, né? Teve jogador expulso e tudo mais. Bolanhos, 1-0. O jogo da volta é no dia 26, hein? Dia 26, semana que vem. Hoje teremos Santa Fé da Colômbia, lá em Bogotá, e Internacional, é o jogo de ida, é às 10 da noite. E amanhã, às 7h45, Guarani Racing da Argentina. E às 10 da noite, River Plate e Cruzeiro. São os jogos da Libertadores. Certinho, garotada? Certíssimo. Coloca, por favor, as imagens aí do Ricardo Drubski, que ele foi demitido hoje do Fluminense. Foi treinar time com 10, tomou 4 do Atlético Mineiro, apenas 8 jogos no comando do Flu. Ricardo Drubski e Filipão são os dois técnicos da Série A que já caíram, viu? E o Filipão vai ficar um tempo bom sem trabalhar, viu? Eu até hoje, por exemplo, eu não sei por que o Cristóvão foi demitido. Deve ir pro Grêmio, né? Deve ser pelo mesmo motivo que o Drubski foi contratado e pelo que o Drubski foi demitido agora. Então a gente nota um Fluminense perdido no seu planejamento. Desde o início, o próprio Fluminense enfraqueceu o comando do Ricardo Drubski. Anunciou, depois acertou com o rapaz, depois desmentiu, falou que não tinha acertado. Aí porque a repercussão tinha sido ruim, a justificativa da diretoria hoje é que não estava fluindo o trabalho. Não estava tendo luz o trabalho dele. 8 jogos, 5 vitórias. Os 3 últimos técnicos que passaram aqui no Goiás, mas assim, tirando o Wagner Lopes, eles estão rodando mais do que catraca do Parque Ateneu Centro. O Anderson saiu daqui no final de 2013. Ele já passou no Grêmio e Santos. No Santos e no Atlético Paranaense. Não fica em lugar nenhum. No Santos ele fez um grande trabalho, mas arrumou confusão lá e o mandaram embora. O Claudinei Oliveira saiu aqui do Goiás no começo de 2014, né? Foi pro Paraná. Já passou no Paraná, no Atlético Paranaense e foi demitido do Vitória ontem. Isso. Ia ser fraco, né? E esse Drubski que saiu do Goiás aqui no final do ano passado, já foi pro Vitória e já passou no Fluminense. E sem contar o Claudinei, Anderson e Drubski fizeram bons trabalhos no Goiás. Você acha que o Anderson vai pro Fluminense? Certeza. Absoluta? Empresário do... Eles têm o mesmo empresário, né? Empresário do Fred. É uma coisa assim que já tinha esse zum. Poxa, o Fluminense
Se ele espera mais uns dias, ele pegava o Anderson, que tinha sido demitido do Atlético Paranaense. Foi uma questão de tempo, né? Vai acabar pintando lá. Tenho certeza de que quando o Estádio Olímpico estiver pronto, o Serra Dourada será abandonado pelos clubes goianos. Essa é a nossa última mensagem. E uma pena que... Já está sendo abandonado pelo governo. Vão colocar a Secretaria da Educação lá. Pois é. Vamos embora? Vamos. Então até amanhã, gente. Um abraço.